Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Hoje vamos conhecer a fascinante história da Companhia de Jesus, também conhecida como Jesuítas, a partir dos relatos do livro Os Jesuítas de Malachi Martin. É uma jornada que começa lá atrás, no século XVI, com um homem chamado Iñigo de Loyola. Para quem vê de fora, a vida dele até parece simples de contar. Primeiro, uma juventude marcada por muitas aventuras, depois um momento de arrependimento, seguido por anos dedicados aos estudos, e por fim, cerca de 15 anos criando e liderando a Sociedade de Jesus. Mas o que torna essa história realmente impressionante é o fato de que Iñigo, praticamente sozinho, idealizou uma organização que viria a ter um impacto gigantesco, não só na igreja, mas no mundo inteiro. Ele não vinha de uma família nobre, não tinha tropas ou cargos poderosos à disposição. O que ele tinha era uma ideia muito clara, que foi transformada em um projeto bem estruturado graças à sua lógica implacável e à sua determinação extraordinária. Para ele, a vida era marcada por uma espécie de batalha cósmica entre Deus e Lúcifer, uma luta espiritual travada pela alma de cada pessoa. Mais importante que qualquer guerra ou disputa política era essa batalha invisível, que ele acreditava ser a mais real de todas. Com base nessa visão, Iñigo criou o chamado modelo inaciano para sua ordem e seus membros. A proposta era clara: desenvolver os próprios talentos, mas não para benefício pessoal, e sim para servir a Deus e ajudar o Papa, visto como representante de Cristo na Terra. Esse vínculo com o Papa seria essencial. E assim, nasceu também a ideia do jesuíta como alguém contemplativo em ação, ou seja, alguém que busca a espiritualidade através de ações concretas no mundo. A Sociedade de Jesus cresceu rapidamente. Em apenas 30 anos, já estava presente em diversos continentes. Em 100 anos, se tornaria uma força poderosa em várias áreas, como educação, ciência, política e religião. Esse crescimento espantoso, segundo o autor, aconteceu graças à devoção sincera e à organização criada por Iñigo, que sempre ensinou seus companheiros a manterem total fidelidade ao Papa. Mas, com o passar dos séculos, a história da Companhia de Jesus começou a mudar. Os textos indicam que, bem antes de personagens como Karl Rahner ganharem destaque, uma influência considerada perniciosa e destrutiva já se espalhava lentamente dentro da ordem. Rahner, um jesuíta de enorme influência intelectual, é descrito não como o criador dessas novas ideias, mas como alguém que soube transmiti-las de maneira muito eficiente. Ele ajudou a conduzir milhões de pessoas para uma visão de mundo onde a finalidade da vida cristã foi reinterpretada de forma mais racional e materialista. Outro personagem importante nesse processo foi Pierre Teilhard de Chardin. Ele criou teorias complexas e muitas vezes difíceis de entender, mas mesmo assim se transformou em um símbolo do que seria o jesuíta do século XX. Suas ideias sobre evolução influenciaram fortemente o pensamento dentro da ordem. Além disso, havia também a presença do modernismo e do humanismo secular, correntes que já vinham ganhando força desde o século XVIII, impulsionadas por nomes como George Tyrrell. Tyrrell, por sinal, acabou expulso da companhia por conta de suas opiniões. Para ele, a religião era uma forma de atender às necessidades espirituais do ser humano, e ele se posicionava de forma aberta contra o tradicionalismo medieval, abraçando o modernismo. A importância dele está no fato de ter levado essas ideias para o debate público, quando antes circulavam mais discretamente. O cenário se transforma ainda mais com o Concílio Vaticano II, iniciado em 1962. Esse concílio tinha como proposta tornar o cristianismo mais aceitável e amável, e buscou apresentar as crenças com uma linguagem nova. De acordo com o autor, embora o concílio tenha reafirmado os pontos essenciais da fé, os 16 documentos que produziu acabaram sendo tão amplos, e por vezes, ambíguos, que criaram um ambiente propício para mudanças drásticas. Essa ambiguidade foi, segundo os textos, aproveitada por diversos teólogos, especialmente os ligados à teologia da libertação. Essa teologia, que muitos associam ao livro de Gustavo Gutierrez, publicado em 1973, na verdade tem raízes mais profundas, relacionadas a uma conferência de bispos realizada em Medellín, em 1968. Embora tenha se popularizado especialmente na América Latina, a inspiração principal, segundo o autor, vinha de intelectuais europeus, enquanto os maiores defensores da proposta eram jesuítas e membros da Ordem Maryknoll, principalmente dos Estados Unidos. A teologia da libertação propôs uma mudança profunda nos conceitos tradicionais do catolicismo. A Igreja passou a ser entendida como o povo de Deus, o pecado deixou de ser visto principalmente como algo pessoal para ser considerado um problema social. O reino de Deus foi associado à ideia de um Estado socialista,
e o sacerdócio foi interpretado como um serviço voltado à construção desse modelo de sociedade. Para muitos, essa releitura se apoiava nos documentos do Vaticano II, mas o autor acredita que isso acabou minando a fé tradicional e entregando poder a inimigos do próprio catolicismo. Essas novas orientações foram formalizadas em encontros internos da Ordem, como a 31ª Congregação Geral, que aconteceu entre 1965 e 1966. Esse evento é descrito como um momento decisivo. Nele, 226 delegados decidiram adotar uma nova missão e um novo espírito que, segundo o autor, não vinham de Roma. Embora a linguagem tradicional fosse mantida, o significado das palavras mudou completamente. As vozes mais conservadoras passaram a ser minoria, e nesse contexto, Pedro Arrupe foi eleito como novo superior-geral da Ordem. Embora Arrupe fosse, em muitos aspectos, um jesuíta tradicional, sua escolha refletiu um equilíbrio político e a necessidade de adaptação às novas realidades da Ordem. Durante sua liderança, Arrupe promoveu mudanças importantes. Ele autorizou a publicação de livros que contrariavam os ensinamentos tradicionais e sempre procurou proteger os membros da Ordem. Além disso, buscou conhecer pessoalmente os jesuítas ao redor do mundo e incentivar neles o entusiasmo pela ideia de renovação. Para ele, havia uma rede de dominação e opressão que precisava ser enfrentada. Chegou até a sugerir que o ateísmo fosse compreendido como uma espécie de cultura, com a qual se poderia dialogar. Com o tempo, a relação entre os jesuítas e o Papa ficou cada vez mais complicada. João Paulo I havia alertado sobre desvios doutrinários dentro da Ordem, enquanto Paulo VI demonstrava preocupação com o desejo dos jesuítas de reencontrar o carisma primitivo por meio de métodos sociológicos e psicológicos. Ele insistia que a companhia permanecesse fiel à sua missão como uma ordem religiosa, apostólica e sacerdotal ligada diretamente ao Papa. Outro momento marcante foi a 32ª Congregação Geral, realizada nos anos 70, caracterizada por intensos debates internos. Paulo VI permitiu que o encontro ocorresse, mas com a intenção clara de intervir se fosse necessário. Uma das principais questões em discussão era o sistema de categorias dentro da Ordem, e o Papa havia proibido mudanças nessa estrutura. Mesmo assim, Arrupe não comunicou de imediato aos delegados a posição do Papa sobre esse tema. A congregação acabou estabelecendo como prioridade a promoção da justiça social e política, entendida como a necessidade de transformar as estruturas sociais. Embora tenha havido tentativas de justificar essa prioridade com fundamentos eclesiásticos, o autor critica a falta de lógica e de embasamento teológico sólido para essa escolha. As explicações dadas após o encontro são descritas como boas estratégias de comunicação, mas que não conseguiram demonstrar como seria possível manter o ministério apostólico tradicional enquanto a Ordem passava a se concentrar em questões sociais e políticas. Esse processo de inculturação da missão jesuítica, segundo os textos, correu o risco de transformar verdades doutrinárias em algo relativo e variável, deixando de lado as raízes espirituais e o modelo original criado por Inigo. O foco se tornou um novo programa social e político, sem o mesmo compromisso com a dimensão espiritual. Entre os exemplos mais conhecidos dessa nova postura está o caso de Fernando Cardenal, que se tornou ministro do governo sandinista na Nicarágua e recusou-se a abandonar o cargo, mesmo depois de uma ordem direta do Papa. Outros jesuítas também se dedicaram à divulgação da teologia da libertação, formando estudantes em práticas revolucionárias e até mesmo se juntando a grupos guerrilheiros. Autores como José Maria Dias Alegria publicaram obras abertamente alinhadas ao marxismo, entrando em conflito direto com o Papa Paulo VI. João Paulo II enfrentou resistências semelhantes, especialmente durante suas visitas à América Latina, onde teve de lidar com ataques à sua autoridade, inclusive em cerimônias públicas. No fundo, o que o autor nos conta é a história de uma ordem que, ao longo dos séculos, mudou profundamente de direção. De uma missão baseada na batalha espiritual pela alma humana e na obediência absoluta ao Papa, os jesuítas passaram a se concentrar principalmente em lutas sociais e políticas, muitas vezes em oposição direta à autoridade papal e ao ensinamento tradicional da Igreja. Essa é uma narrativa sobre transformação, tensões internas e sobre como uma ideia pode atravessar séculos, sendo reinterpretada e adaptada a cada época, às vezes com consequências imprevisíveis. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também gosta de conhecer mais sobre história, religião e cultura. Boa leitura!